Ninguém quer pregar mais arrebatamento. Ninguém quer pregar mais santificação. Ninguém quer pregar mais renúncia. Ninguém quer pregar mais obediência. Ninguém quer pregar mais reino dos céus. A maioria só quer pregar prosperidade. Reino da terra. É um evangelho tão falsificado que a igreja primitiva tem vergonha desse evangelho assim pregado hoje em dia, nos tempos. O apóstolo Paulo, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação do judeu também e do grego. Mas ele disse naquela época. Mas se ele viesse hoje, ele tinha vergonha desse evangelho de Adimaceiro. Ele tinha vergonha desse evangelho de Valdomiro Santiago. Eu falo sem medo de errar. Homens que têm vendido a palavra de Deus, têm comercializado o evangelho para ficar milionários. Eu sei que vamos assistir esse vídeo. Por isso que eu pedi para o João pegar outro e processar. Homens que têm, aleluia, feito negociatas com a palavra do Senhor. Certamente Jesus chegou no templo e viu os comerciantes lá no templo, negociando no templo do Senhor. Sabe o que Jesus fez? Pegou, virou as mesas do cambista, derrubou as moedas e falou: vocês estão fazendo o templo, a casa do meu pai. Que comércio! É hoje que nós vemos o evangelho no Brasil. Comércio da palavra de Deus. Homens que estão vendendo água, estão vendendo fogueira, estão vendendo rosas, estão vendendo puxão, estão vendendo colher de pedreiro. E as almas cegas seguindo as cegos. Jesus disse: o cego guiando outro cego, ambos cairão da cova. Abra seus olhos, que o inferno está com a boca aberta para receber as almas. E aí, Rico? Assim como o céu também. O céu, a porta é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas o inferno também está com a boca aberta, com a porta aberta. A porta do inferno é o mundo. Tudo que você faz no mundo, irmão, desagrada a Deus. A Bíblia diz assim, ó: aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aí Tiago vai. Agora imagine o cara ser inimigo de Deus, ele querer entrar no céu. Não entra nunca. Sabe por que não entra, meu irmão? Porque Deus foi capaz de expulsar Lúcifer, o seu anjo de luz. Só porque ele pecou e desobedeceu, Deus expulsou ele, meu. Está lá escrito no livro de Isaías que Deus, o anjo Miguel, batalhou com Lúcifer e expulsou ele do céu sozinho, não, uma terça parte dos anjos. Agora imagine, Deus expulsa Lúcifer, que era seu anjo de luz, uma terça parte dos anjos, aí vai deixar um ser humano que faz tudo errado aqui e não se arrepende entrar no céu. Jesus deixa você entrar no paraíso. Agora você tem que fazer como o ladrão da cruz e o Calvário, se arrepender. Você tem que fazer como o cobrador de impostos chamado Zaqueu, se arrepender. Você tem que fazer como a prostituta, se arrepender. Disseram aquela mulher de adultério, os fariseus, para apedrejar, e disseram: a lei de Moisés nos manda apedrejar essa mulher. E tu o que dizes? Jesus escrevendo no chão: e se aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que, começando pelos mais velhos, todos saíram, soltaram as pedras e foram embora. Aí Jesus levanta, olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Outra vez Jesus curou um paralítico no tanque de vertente. E depois ele se encontrou com um paralítico lá no templo curado, bonzinho o cara. Mas aí Jesus disse assim: vai, não peques para
não te aconteça coisa pior. Bom, Jesus perdoa você quando você se arrepende. É necessário o ser humano reconhecer que é pecador e precisa de Deus. Sabe por que o ser humano é pecador? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só uma forma de voltar para Deus é aceitando aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. É aceitando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não quer saber o tamanho do seu pecado, porque Ele não faz acepção. Ele perdoa qualquer tipo de pecado, só tem um que Ele não perdoa. Ele próprio disse, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que você não é perdoado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode ser macumbeiro, você pode ser espírita, você pode ser prostituto, você pode ser ladrão, bandido, você pode ser homossexual, você pode ser ladrão, traficante, você pode ser o que for. Quando você confessa Jesus, Ele escreve o seu nome no livro da vida. A Bíblia está escrito que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas você tem que se arrepender, tem que reconhecer que é pecador. Senhor, eu necessito do seu perdão, como Zaqueu, varão. A Bíblia fala sobre um cobrador de imposto, um homem rico. A Bíblia diz que era muito rico. Mas Zaqueu se arrependeu de uma forma tão linda que ele ouviu falar que Jesus estava pregando no lugar e ele foi lá. A Bíblia diz que ele era baixinho, ele tentou ver Jesus, não conseguiu. Sabe o que ele fez? O sacrifício? Ele voltou pelo caminho. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, que ele sabia que Jesus ia passar ali, e ficou lá em cima. Figueira brava é uma árvore cheia de espinho, mas ele não quis saber não, ele subiu. E o homem era rico, está lá esperando. Jesus vem e diz, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Jesus disse isso, foi para a casa de Zaqueu. Sabe o que os fariseus disseram? Quem é esse que senta com publicanos e pecadores e vai na casa do cobrador de impostos? Sabe o que Jesus disse? Não necessitam de médicos sãos e sim os doentes. Assim eu não vim para o justo e sim para os pecadores. Jesus veio para todo ser humano da terra, porque todo mundo é pecador. Eu não sei qual é o seu pecado e não me interessa, mas todo ser humano é pecador e precisa de perdão de Jesus Cristo. Meu irmão? Todo ser humano. É por isso que aqueles homens que iam apedrejar aquela mulher, a consciência dele bateu. Por quê? Porque eles mesmo sendo cumpridor da lei, eles eram pecadores. E você é pecador e precisa de Jesus. Você é pecador e precisa de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram. Jesus é o único que liga o ser humano de volta a Deus, pela fé. A Bíblia diz assim, a salvação vem pela graça por meio da fé. Você tem que ter fé para que a graça lhe alcance. Por isso que você tem que ouvir essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você tem que ouvir para ter fé. E aí quando você tem fé em Jesus e em Deus, aí você é convencido pelo Espírito Santo e aceita Ele. Aí é escrito no livro da vida do seu nome. Porque no grande dia do julgamento haverá os livros da vida. E a Bíblia diz que Jesus abrirá o livro. E a Bíblia diz também que todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz que será lançado no lago que arde com fogo e fogo. E a segunda coisa. Imagina, a alma do ser humano ser lançada num lago que arde com fogo e choro, porque não é o corpo não, que o corpo vai descer para debaixo da terra. É um mundo espiritual eterno que está esperando o ser humano. O negócio não é brincadeira não, o povo de Deus. Vocês são de Deus porque ouvem a palavra de Deus. Em alguns lugares não se prega mais a verdade porque o pregador é expulso. Fortaleza, eu fui expulso da rodoviária de lá por pregar essa verdade. Cuiabá, no Mato Grosso, e Aracaju, Sergipe. Eu venho rodando o Brasil pregando o Evangelho. Aonde tiver gente reunida eu prego. Para que você fique alerta de que Jesus está voltando. E que o reino dos céus e o reino do inferno é real.
Use a sua consciência. O que as suas obras estão fazendo diante de Deus? Você acha que estão agradando a Deus ou desagradando? A sua consciência, não responda para mim não. Você acha que as suas atitudes têm lhe levado rumo ao reino dos céus ou rumo ao reino do inferno? Eles são eternos. Jesus disse que lá haverá pranto e ranger de dentes. Do outro lado, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o céu não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. Não haverá sol para lhe molestar de dia, nem a lua de noite, porque Jesus será a própria luz do lar. Não haverá pranto, nem clamor, nem pregador, porque lá não tem mais pecador. Eu não vou estar aqui abusando, pregando. Lá só vai subir santo lá de remido. E um povo de boas obras. Só para isso você tem que começar. Você tem que ter fé, mas tem que ter obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morte em si mesmo. Então se é morta, meu irmão, procure ter fé em Jesus e procure fazer as obras que Ele fez. Porque Ele disse, aquele que me ama, para as obras que eu faço. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Jesus te ama, mas Ele quer que você ame Ele de volta. Ele não quer simplesmente amar você e ser desprezado por você. Porque você que é inteligente, você sabe que amar sem ser amado é terrível. Imagine eu amar uma mulher que só me despreza, ou um filho que só me despreza. É assim que Jesus sente com a humanidade. Deus ele sentia tanto desprezo de Israel que ele fez com que Oséias casasse com uma prostituta. A mulher traía o profeta direto. E Deus representava o profeta e a prostituta representava Israel. É assim que Deus sente com a humanidade. Deus ama todo mundo, agora todo mundo, a maioria despreza ele. Despreza. Ainda diz até que ama. Eu amo Deus, eu amo Deus. Agora faz tudo o contrário do que Deus quer. Tudo o contrário. Que amor é esse? Jesus te ama e Ele quer que você ame Ele, obedecendo. Obedecendo os mandamentos. Ele disse, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos.